Você já percebeu que algumas pessoas chamam a atenção assim que entram em um ambiente? Curiosamente, muitas delas não são as mais bonitas, nem as mais ricas ou as mais extrovertidas. Ainda assim, existe algo em sua presença que transmite segurança, serenidade e confiança. Elas não precisam falar alto para serem notadas. Não tentam provar o próprio valor o tempo todo. E, sem esforço aparente, conquistam respeito e admiração. Os filósofos estoicos observaram esse fenômeno há quase 2000 anos. Embora nunca tenham usado a palavra atração da maneira como fazemos hoje, seus ensinamentos revelam quais características tornam uma pessoa naturalmente magnética. E o mais interessante é que essas qualidades não dependem da aparência física. Elas nascem do caráter, do autocontrole e da maneira como alguém escolhe viver. Vivemos em uma época em que muitas pessoas acreditam que ser atraente significa apenas parecer interessante nas redes sociais, vestir roupas caras ou dominar técnicas para impressionar os outros. O estoicismo ensina exatamente o contrário. Quanto mais desesperadamente alguém busca aprovação, menos autêntico se torna. E quanto mais autêntico alguém é, maior costuma ser sua capacidade de inspirar confiança. Neste vídeo, você descobrirá hábitos estoicos que aumentam naturalmente seu poder de atração, não por manipulação ou jogos emocionais, mas porque revelam maturidade, equilíbrio e força interior. São princípios praticados por homens e mulheres que aprenderam a construir uma presença marcante sem depender da validação constante de outras pessoas. Fique até o final, porque o último hábito reúne todos os outros e pode transformar completamente a maneira como você é percebido em qualquer relacionamento, amizade ou ambiente profissional. Antes de começarmos, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo sobre estoicismo, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e fortalecimento mental. Seu apoio também ajuda este canal a levar esses ensinamentos a milhares de pessoas que desejam viver com mais sabedoria e propósito. Agora, vamos ao primeiro hábito. Quem está em paz consigo mesmo transmite confiança. Existe algo que as pessoas percebem quase imediatamente quando alguém está confortável consigo mesmo. Essa tranquilidade aparece na postura, na forma de caminhar, na maneira de olhar. No tom de voz. Não existe necessidade de competir por atenção. Não existe ansiedade para agradar todo mundo. Marco Aurélio escrevia que a verdadeira força nasce quando a mente deixa de depender da opinião dos outros. Essa ideia continua extremamente atual. Pessoas emocionalmente estáveis costumam transmitir uma sensação de segurança difícil de explicar. Elas não tentam convencer ninguém de que possuem valor. Apenas vivem de acordo com seus princípios. E isso naturalmente desperta respeito. Muitas pessoas confundem confiança com arrogância, mas são coisas completamente diferentes. A arrogância tenta esconder insegurança. A confiança não precisa provar nada. Ela aparece de forma silenciosa. É justamente essa serenidade que torna alguém mais atraente. 2. O autocontrole é mais atraente do que a impulsividade. Imagine duas pessoas diante da mesma situação difícil. A primeira perde o controle. Levanta, avança, discute, ri. A segunda respira, escuta, reflete, responde com equilíbrio. Qual delas transmite mais maturidade? Os estoicos não tinham dúvidas. Epicteto ensinava que ninguém pode controlar tudo o que acontece, mas todos podem aprender a controlar a própria reação. Esse princípio muda completamente a forma como os outros enxergam você. Quem domina as próprias emoções transmite estabilidade, e estabilidade inspira confiança. Não significa esconder sentimentos. Significa impedir que eles governem todas as decisões. Pessoas emocionalmente previsíveis
costumam construir relacionamentos mais saudáveis, porque quem está ao lado delas sabe que encontrará respeito mesmo durante os conflitos. Esse tipo de segurança emocional é extremamente atraente. 3. Falar menos e ouvir mais. Vivemos em uma cultura que recompensa quem fala o tempo inteiro, mas os estoicos valorizavam profundamente a escuta. Sêneca dizia que recebemos 2 ouvidos e apenas uma boca por um motivo. Devemos ouvir mais do que falar. Quem escuta demonstra interesse verdadeiro, faz perguntas, observa detalhes, aprende continuamente. Além disso, evita o erro de falar impulsivamente. Pessoas que monopolizam todas as conversas frequentemente passam a impressão de estarem tentando provar alguma coisa. Já quem sabe ouvir transmite equilíbrio. Esse comportamento cria conexões muito mais profundas. As pessoas gostam de ser compreendidas, e quem oferece atenção genuína costuma ser lembrado por muito tempo. 4. Cuide do caráter antes da aparência. O estoicismo jamais ensinou que a aparência é irrelevante. Pelo contrário, os filósofos valorizavam organização, higiene e respeito pelo próprio corpo. Mas faziam uma distinção muito importante. A aparência chama atenção. O caráter faz alguém permanecer. Uma boa conversa supera um belo rosto. Uma atitude respeitosa supera uma roupa cara. Uma pessoa confiável continua sendo admirada mesmo quando a novidade desaparece. Hoje, muitas pessoas investem horas tentando construir uma imagem perfeita, mas dedicam poucos minutos ao próprio desenvolvimento interior. Marco Aurélio lembrava diariamente que devemos trabalhar primeiro aquilo que realmente depende de nós: bondade, honestidade, disciplina, humildade, coragem. Essas qualidades nunca saem de moda. Elas tornam qualquer pessoa mais admirada em qualquer fase da vida. Existe um detalhe interessante. Quanto mais sólido é seu caráter, menos você sente necessidade de fingir ser alguém diferente. E poucas coisas são tão atraentes quanto autenticidade. Na próxima parte, veremos outros hábitos estoicos que fazem uma pessoa transmitir presença, elegância emocional e autoridade natural, sem precisar buscar aprovação ou utilizar qualquer tipo de manipulação. Você descobrirá por que a disciplina, o desapego e a coerência entre palavras e ações tornam alguém memorável em qualquer ambiente. Até aqui, vimos que a verdadeira atração, segundo o estoicismo, nasce da paz interior, do autocontrole, da capacidade de ouvir e da construção de um caráter sólido. Agora, vamos conhecer outros hábitos que tornam uma pessoa naturalmente mais admirada, respeitada e interessante, sem precisar recorrer a jogos emocionais ou à busca constante por aprovação. 5. Quem tem propósito torna-se mais interessante. Existe uma característica presente em quase todas as pessoas que despertam admiração. Elas possuem uma direção. Não vivem apenas esperando que os dias passem. Têm objetivos. Aprendem continuamente. Buscam evoluir. Quando alguém dedica sua energia ao próprio crescimento, transmite uma sensação de entusiasmo silencioso. Essa energia costuma ser percebida pelas pessoas ao redor. Marco Aurélio lembrava que cada manhã era uma oportunidade para cumprir seu dever da melhor maneira possível. Ele não desperdiçava tempo tentando controlar a opinião dos outros. Concentrava-se naquilo que podia fazer naquele dia. Esse princípio continua extremamente poderoso. Uma pessoa que possui propósito deixa de colocar toda a felicidade em um relacionamento, em um elogio ou na aprovação de alguém. Ela constrói uma vida rica em significado. E isso, naturalmente, desperta curiosidade e respeito. 6. O desapego aumenta sua liberdade. Muitas pessoas acreditam que demonstrar valor significa estar sempre disponível, responder imediatamente, aceitar qualquer convite, mudar de planos para agradar. O estoicismo ensina algo diferente. Desapego não é frieza, é liberdade. Epicteto dizia que sofremos quando transformamos pessoas
ou acontecimentos em condições obrigatórias para nossa felicidade. Quem vive desesperadamente tentando manter todos por perto acaba transmitindo insegurança. Já quem sabe apreciar a companhia das pessoas sem depender delas para existir, transmite maturidade. Essa postura não afasta. Pelo contrário, ela torna os relacionamentos mais leves, mais espontâneos, mais saudáveis. As pessoas costumam sentir-se mais confortáveis perto de quem respeita sua liberdade e também preserva a própria. 7. Cumpra o que promete. Poucas qualidades despertam tanta confiança quanto a coerência. Vivemos em um mundo onde promessas são feitas com facilidade, mas nem sempre cumpridas. Os estoicos entendiam que a palavra de uma pessoa deveria possuir enorme valor. Sêneca ensinava que o caráter é revelado pelas pequenas atitudes repetidas diariamente. Chegar no horário combinado, cumprir compromissos, ser honesto mesmo quando ninguém está observando, reconhecer um erro sem buscar desculpas. Tudo isso fortalece a credibilidade. E credibilidade é uma das formas mais profundas de atração, porque as pessoas gostam de estar próximas de quem transmite segurança. Quem faz exatamente aquilo que diz, inspira respeito, mesmo sem tentar impressionar. 8. Não tenha medo do silêncio. Muitas pessoas sentem necessidade de preencher qualquer momento de silêncio. Falam sem pensar, contam histórias exageradas, interrompem constantemente. Tudo isso por receio de parecerem desinteressantes. Os estoicos enxergavam o silêncio de outra forma. Para eles, permanecer calado no momento certo era sinal de sabedoria. Marco Aurélio escrevia que nem toda opinião precisa ser expressa, nem toda provocação merece resposta, nem toda conversa exige participação. Quem se sente confortável com o silêncio demonstra segurança. Não precisa provar inteligência a cada instante. Observa-o antes de agir. Reflete antes de responder. Essa calma costuma transmitir autoridade natural. Não porque a pessoa tenta parecer superior, mas porque revela domínio sobre si mesma. 9. Evolua sem precisar anunciar. Existe uma enorme diferença entre crescer e tentar convencer os outros de que você cresceu. Hoje é comum ver pessoas documentando cada conquista, cada compra, cada resultado, cada elogio. Os estoicos provavelmente fariam o oposto. Eles acreditavam que a virtude fala por si. Uma pessoa disciplinada não precisa repetir constantemente que é disciplinada. Uma pessoa gentil não precisa anunciar sua bondade. Uma pessoa forte não precisa convencer ninguém de sua força. As atitudes revelam tudo isso naturalmente. As mudanças aparecem na maneira como fala, na postura, na tranquilidade, na confiança, na forma de enfrentar dificuldades. Esse tipo de transformação costuma causar muito mais impacto do que qualquer tentativa de autopromoção. As pessoas percebem, mesmo quando você não comenta. E existe um último hábito. Na verdade, ele reúne todos os anteriores. É a característica que faz alguém ser lembrado muito depois que a conversa termina, muito depois que o encontro acaba, muito depois que a primeira impressão passa. É sobre esse princípio que falaremos na próxima parte. Chegamos ao último hábito, e talvez ele seja o mais importante de todos, porque ele não depende da sua aparência, da sua idade, da sua profissão, ou da quantidade de pessoas que o seguem nas redes sociais. Ele depende apenas da forma como você escolhe viver. 10. A coerência entre o que você diz e o que você faz. Existe uma razão pela qual algumas pessoas deixam uma impressão inesquecível. Não é porque falam bonito, não é porque possuem respostas para tudo, não é porque tentam chamar a atenção. É porque existe coerência entre suas palavras e suas atitudes. Os estoicos acreditavam que a verdadeira virtude não era um discurso, mas uma prática diária. Marco Aurélio não escrevia sobre disciplina apenas para parecer sábio.
Ele se esforçava para vivê-la. Sêneca não falava sobre serenidade apenas como um conceito filosófico. Procurava exercitá-la diante das dificuldades. Epicteto ensinava que não devemos gastar energia tentando parecer pessoas extraordinárias. Devemos nos dedicar a nos tornar pessoas extraordinárias. Essa diferença muda tudo. Quando alguém promete e cumpre, transmite confiança. Quando alguém erra e assume a responsabilidade, transmite maturidade. Quando alguém trata todos com respeito, independentemente da posição social, transmite grandeza. Essas atitudes não produzem apenas admiração. Produzem credibilidade. E poucas qualidades tornam uma pessoa mais atraente do que ser confiável. Pense nas pessoas que mais marcaram sua vida. Provavelmente, elas não foram aquelas que mais falavam sobre si mesmas. Foram aquelas cuja presença transmitia tranquilidade, que respeitavam sua palavra, que agiam com equilíbrio mesmo sob pressão. Esse tipo de influência permanece na memória por muitos anos. Outro ensinamento importante do estoicismo é compreender que a verdadeira atração nunca nasce do desespero. Quem vive tentando convencer os outros de seu valor, transmite insegurança. Quem precisa de elogios constantes, acaba se tornando emocionalmente dependente da aprovação externa. Mas quem conhece o próprio caráter, caminha de maneira diferente. Não precisa competir, não precisa diminuir ninguém para sentir-se importante. Não precisa interpretar cada silêncio como rejeição. Essa estabilidade emocional cria um magnetismo difícil de explicar. As pessoas se sentem naturalmente mais confortáveis perto de alguém que transmite paz. Porque serenidade inspira serenidade. Existe também um erro muito comum: confundir mistério com frieza. Alguns acreditam que ser atraente significa tornar-se distante, indiferente ou inacessível. Os estoicos jamais ensinaram isso. Eles defendiam gentileza, respeito, educação, empatia, mas sempre acompanhadas de limites saudáveis. Você pode demonstrar carinho sem perder sua dignidade. Pode demonstrar interesse sem abandonar seus princípios. Pode amar profundamente alguém sem deixar de cuidar da própria vida. Essa é uma das maiores diferenças entre dependência emocional e amor maduro. A dependência exige, o amor escolhe. A dependência controla, o amor respeita. A dependência vive com medo da perda. O amor compreende que toda relação saudável precisa de liberdade. Quando você desenvolve essa mentalidade, algo extraordinário acontece. Você deixa de agir para impressionar, passa a agir de acordo com seus valores. E, curiosamente, é justamente nesse momento que sua presença se torna muito mais marcante, porque a autenticidade não pode ser fingida. Ela aparece espontaneamente, na forma como você escuta, na maneira como trata desconhecidos, na calma diante dos problemas, na humildade para aprender, na coragem para admitir erros. Tudo isso comunica quem você é, antes mesmo de dizer qualquer palavra. Sêneca dizia que devemos viver de tal maneira que nossa vida seja nosso maior argumento. Essa talvez seja a definição perfeita de atração segundo o estoicismo. Sua vida fala antes de sua voz. Seu caráter fala antes de sua aparência. Suas atitudes falam antes de seus discursos. Quanto mais alinhadas estiverem suas ações aos seus princípios, menos você precisará convencer alguém de qualquer coisa. Existe ainda um benefício silencioso. Quando você concentra sua energia em desenvolver virtudes, deixa de desperdiçar tempo tentando parecer perfeito. Aceita suas limitações, aprende continuamente e corrige seus erros. Celebra seu progresso. Essa postura torna você mais humano. E pessoas genuínas costumam criar conexões muito mais profundas do que aquelas que vivem escondidas atrás de uma imagem impecável. Lembre-se de que o objetivo do estoicismo nunca foi ensinar alguém a conquistar qualquer pessoa. Seu objetivo sempre foi
Ensinar cada indivíduo a conquistar a si mesmo. Porque quem domina seus impulsos, quem respeita seus valores, quem vive com honestidade, quem cultiva disciplina, quem pratica bondade, quem permanece firme diante das dificuldades, naturalmente se torna alguém admirado, não porque buscou admiração, mas porque ela surgiu como consequência. Essa é a grande diferença. A atração verdadeira não é perseguida. Ela é construída, dia após dia, escolha após escolha, hábito após hábito. Se este vídeo fez você refletir, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, você continuará acompanhando conteúdos sobre estoicismo, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal e fortalecimento mental. Agora eu quero propor um desafio. Escreva nos comentários a seguinte frase: minha maior força é o meu caráter, não a minha aparência. Quero ver quantas pessoas estão comprometidas em construir uma atração que nasce da disciplina, da serenidade e da autenticidade. Muito obrigado por assistir até aqui. Nunca se esqueça: a pessoa mais atraente não é aquela que tenta chamar a atenção de todos. É aquela que construiu uma vida tão alinhada aos seus valores que sua presença transmite confiança, equilíbrio e paz. Antes mesmo de dizer uma única palavra. Nos vemos no próximo vídeo.